mexer com Jesus numa própria declaração dada pelo próprio Pai. Meus irmãos, Satanás sabe muito bem aonde te atingir. Satanás, ele sabe muito bem como te manipular. E meus irmãos, muitas vezes, depois de muitos momentos que a gente tem com Deus, às vezes, dependendo de momentos únicos que você tem na presença de Deus, você é levado a desertos. Às vezes você tem um momento marcante, ou momentos marcantes com Deus. Deus permite que você muitas vezes saia desse momento e vá para um deserto. Mas, meus irmãos, a gente aprende a reconhecer muitas vezes quem é Deus, não é na bonança, não é na alegria, não é no bem-estar. Muitas vezes você vai reconhecer quem é Deus no deserto, nas aflições do dia a dia. Muitas vezes você vai lembrar de Deus nas tribulações, porque a palavra de Deus nos diz que o cristão ele vai ter tribulações, mas o que ele diz é que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. E Jesus, depois de um momento marcante com o próprio Pai, Jesus é levado para o deserto. Mas lá Jesus mostra algo para o diabo. E aí eu queria que nós voltássemos de novo lá para o Evangelho de João, para ficar então mais claro para nós porque que Jesus então confronta Tomé na sua dúvida. Jesus tinha algo que Tomé não tinha. Jesus tinha fé. O primeiro aspecto de Tomé é que Tomé duvida da palavra dos seus companheiros. Tomé duvida da palavra dos seus companheiros. Incredulidade, meus irmãos, significa que eu não creio ou eu não quero acreditar. Incredulidade significa eu não tenho fé. E isso Tomé mostrou logo no início. Olha só o versículo 23 e 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Então os outros discípulos, ele respondeu: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Meus irmãos, os 10 discípulos, 10, porque um havia morrido, que era Judas, mas os 10 discípulos chegam para Tomé e diz: Tomé, Jesus ressuscitou. Tomé, vira e fala: quem encontrou isso para vocês? Quem foi que disse para vocês? Não, Maria viu. Aí Tomé já pensou: nossa, viu uma resposta de mulher, a gente já fica meio preocupado. Por quê, meus irmãos? Mulher, principalmente na época dos judeus, ela não tinha voz ativa. E preste atenção, a primeira pessoa que vê a ressurreição de Jesus é uma mulher. É algo magnífico dado para as mulheres, não é para os homens. Não que as mulheres sejam mais ou menos importantes que os homens, mas para mostrar que Jesus trata todos, que Deus trata todos como iguais. Mas o fato é, os discípulos viram, diz isso para Tomé: nós vimos o Senhor ressurreto, que ressuscitou, Ele está vivo. Só que Tomé não estava nos discípulos. E logo Tomé, aí a gente começa a fazer uma descrição de Tomé. Tomé, provavelmente dos 12, Tomé era o mais racional. Tomé era o mais pé no chão. Tomé era o mais equilibrado. Tomé era aquele que não dava um passo se ele não tivesse certeza. Tomé era aquele que não dava um tiro no escuro. Tomé era aquele que via as coisas e ele acreditava naquilo que ele estava vendo. Tomé, ele acreditava naquilo que ele podia ver, que ele podia tocar. Porque logo que Tomé tem um relato, a resposta de Tomé é muito dura. Tomé, imediatamente Tomé diz: olha, eu não posso crer. Porque Tomé, ele não olha para Jesus, mas ele olha para as circunstâncias. Tomé, ele começa a lembrar provavelmente do sofrimento de Jesus. Tomé, ele começa a ver, ele se lembra e vê Jesus morrendo. Tomé, ele lembra de Jesus crucificado.
Tomé, ele viu sendo colocado uma lança do lado direito de Jesus e vendo dali sair sangue e água, mostrando que Jesus estava morto. Tomé, quando ele vê todas as circunstâncias, ele decide não acreditar, porque as circunstâncias de Tomé não eram sobrenaturais, mas eram humanas. Tomé, ele pesa toda a circunstância, não foi no sobrenatural, mas foram nas circunstâncias humanas. Tanto é que a resposta dele é bem nítida: se eu não ver e não tocar, de modo nenhum. Ele afirma: eu jamais vou acreditar. Tomé, ele não deu crédito para a vida e testemunho de Jesus, primeiramente. Tomé, ele viu Jesus fazendo milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Ele viu Jesus ressuscitando Lázaro, e mesmo assim ele não quis acreditar. Ele não deu um voto de confiança para o testemunho de Jesus e nem para as palavras de Jesus, porque Jesus disse: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Tomé não deu crédito para isso. Segundo lugar, Tomé não deu ouvidos para os seus amigos. Tomé andou, não foi 3 dias nem 3 meses com 10 discípulos, não. Ele andou 3 anos. Ele comeu com esses discípulos, ele dormiu com esses discípulos, ele chorou, riu com esses discípulos. Na hora que ele precisava mais crer nos seus amigos, ele disse: eu não creio em vocês. Tomé, ele não deu crédito, porque Tomé precisava ver. Tomé, ele tinha que manipular a situação, porque o sobrenatural a gente não pode manipular, agora o natural sim. Tomé, ele disse: foge das minhas mãos acreditar nisso, foge da minha consciência acreditar nisso, prefiro não acreditar. E por último, que para mim é a questão decisiva do texto, decisiva nessa primeira parte com Tomé: sua mente, sua lógica era mais confiável do que o testemunho de 10 pessoas. A sua mente era tão endeusada por ele mesmo, que ele jamais pensaria em crer que Cristo poderia fazer isso. Tomé decidiu deliberadamente não crer no testemunho dos seus amigos, porque sua mente, em último caso, era a resposta mais correta para ele. E ele vai mais, porque ele disse: se eu não ver e tocar. Para Tomé, tudo que Jesus tinha feito tinha caído por terra, porque a resposta final para Tomé não era a palavra, mas era a sua mente. Esse é o mesmo princípio que tem ocorrido hoje nas igrejas. Mesmo princípio. Por que, meus irmãos, que nós vivemos desconfiando de Deus? Você tem motivo para desconfiar de Deus? A palavra de Deus mostra claramente para você maravilhas que Cristo fez, que Deus fez em toda a história, desde Gênesis a Apocalipse. Você vê maravilhas que Deus fez. Você é testemunho. Se a gente falar para cada um que conta um testemunho, você não vai ter 1, 2, 3 testemunhos para falar do que Deus fez na sua vida, não. Você vai ter 10, 20, 30 testemunhos